Bom dia, Ana. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem aí hoje? Essa internet, só Jesus. Mas vamos lá. Hoje é mais um dia diante da presença do Senhor. Bom dia, Lucas. Caramba, Lucas, a gente tem que marcar o nosso bate-papo, hein? Nós não marcamos ainda não. Fala, irmã Beth, tudo bem? Como é que a irmã está? Meu pai também chegou aqui. Alda, irmã Alda, Márcia, Cleia Gamboa, que saudade. Que Deus nos abençoe nesta manhã, né? Nesta mais uma manhã na presença do Senhor. Bom dia, Laisa, que bom que você está aqui. Tô vendo também Apolinário, não sei, eu não estou conseguindo enxergar a foto direitinho, não consigo saber. Tudo bem, Renata? Como é que você está? Paulo, que bom, a paz de Cristo. Bem, eu já fixei aí para vocês esse texto, Marcos capítulo 11, do 1 ao 11. Nós estamos entrando em Jerusalém e já quero daqui a pouco ler esse texto com você e também orar junto com você, para que Deus nos abençoe, para que Deus fale aos nossos corações nesta manhã. Eu queria que nós intensificássemos as nossas orações. Eu acho que seria muito legal se todos nós que estamos aqui nesta manhã intensificássemos as nossas orações pelo excesso de casos que estamos tendo de coronavírus, tantas famílias atingidas, vidas, que Deus possa abençoar essas famílias, essas casas, consolando, protegendo também, protegendo os nossos lares, protegendo as nossas casas, especialmente os nossos idosos, avós. É importante, fundamental que a gente intensifique, que a gente coloque, a gente se coloque nessa brecha, nesse momento de intercessão. A Laisa está colocando aqui hospitais lotados, ela trabalha em hospital, então veja só, então a observação dela é importante, os hospitais estão lotados e com todas as pessoas profissionais da saúde que eu converso, todos estão dizendo a mesma coisa que a Laisa diz aqui, hospitais lotados. Então a gente precisa colocar o nosso coração diante do Senhor, a nossa vida, clamando a Deus para que esse tempo passe, para que esse tempo passe em nome de Jesus. Eu queria ler então para vocês Marcos capítulo 11, do 1 ao 11. E então depois de ler esse texto nós vamos falar com Deus, nós vamos orar, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazei isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos, tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos falar com Deus? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor? Você pode convidar seus amigos para estarem com a gente aqui nesta manhã. Sim, seus familiares, será uma honra tê-los aqui.
e nós vamos também colocar a vida das nossas famílias, né? Cada uma das nossas famílias aqui diante do Senhor nesse tempo tão difícil que estamos atravessando. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença, diante da tua palavra. A nossa oração, Senhor, é que a tua palavra encontre morada nos nossos corações também nesta manhã. Pedimos também, Senhor, nos lembrando neste momento, ó Deus, das famílias, ó Deus, que estão atravessando momentos difíceis por causa do coronavírus. Pedimos a bênção, a cura. Deus, eu peço pela vida do seu Elias, da dona Nelice, os avós da minha esposa e tantos familiares, Senhor, aqui representados e que estão enfrentando esse mal. Nós te pedimos a tua cura, Senhor. Pedimos a tua graça, a tua proteção. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom. Bom estar com vocês mais uma vez, para os que chegaram depois. Já tínhamos lido o texto de Marcos, capítulo 11, a entrada triunfal de Jesus na cidade de Davi, Jerusalém. A Graça está pedindo aqui pela Alessandra, que está com Covid, então nós vamos orar no final, vamos colocar a vida da Alessandra diante do Senhor também no final. Mas vejam só, queridos irmãos, se no conjunto das narrativas anterior nós estudamos aquela caminhada, sim, de Cesareia de Filipe até Jerusalém, conjunto de narrativas do capítulo 11, verso 1 até o 13, capítulo 8 até o capítulo 11, que é a grande entrada. Este novo conjunto de narrativas, observe bem, nós temos uma outra temática muito interessante. Se no conjunto de narrativas anterior, que é aquela caminhada, aquele caminho que Cristo atravessou com os discípulos, de Cesareia de Filipe, lá no capítulo 8, até a entrada no capítulo 11, ou seja, os capítulos 8, 9 e 10, nós temos agora, na entrada triunfal, a partir do capítulo 11, um novo conjunto de narrativas. Aqui o ministério público de Jesus é apresentado na cidade de Davi, em Jerusalém. E mais, aqui nascem profundos confrontos com as autoridades do templo. Você vai observar a partir do capítulo 11 que Cristo ele começa a confrontar toda a religiosidade do templo e da cidade de Jerusalém. São muitos os confrontos com os fariseus, herodianos, saduceus, com os cambistas do templo. Jesus começa a desenvolver, por causa da sua postura ética, por causa da sua postura, suas palavras, sim, suas parábolas, seus gestos. Ele começa a desenvolver, começa assim então a desenrolar uma série de conflitos, de confrontos de Jesus com toda a religiosidade que permeia a cidade de Jerusalém. Ou seja, estas narrativas, esse conjunto de narrativas do capítulo 11, agora sim, capítulo 11, 1, até o 13, verso 37, o que nós temos são cenas que compõem uma espécie de prelúdio à paixão e à ressurreição de Cristo nos capítulos 14, 15 e 16. Então vejam só, nós estamos aqui no conjunto de narrativas do 11 até o 13, 11, 12 e 13, 3 capítulos, que formam uma espécie de prelúdio, uma antessala para a história, para as narrativas da paixão, crucificação e a ressurreição de Jesus. Nós temos que lembrar que Jerusalém é a cidade que Davi conquistou, tornando-a capital de Israel. Jerusalém sempre foi, desde os tempos de Davi, a capital da nação judaica. Contudo, em domínios estrangeiros, não. Por exemplo, na época de Jesus, Cesareia, sim, na costa do Mediterrâneo, era a capital da província romana, na qual, veja só, Israel estava inserido. Mas veja, ainda que
que não fosse Jerusalém, a capital da província, ela tinha uma importância singular por ser sede do templo. Sede do templo onde se realizavam os sacrifícios do povo de Israel. As grandes festas eram realizadas naquela cidade, então ela tinha uma importância capital para a cultura, para a religião, para a história de Israel. Então peregrinos caminhavam para Jerusalém em todas as épocas do ano. A festa dos tabernáculos, da Páscoa, sim, peregrinos caminhavam. Então era comum essa travessia que os discípulos fizeram. Para chegar na cidade de Jerusalém era comum. E é interessante que quando eles chegaram de Jericó, você se lembra que o acesso leste era Jericó, Jesus curou aquele cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando eles então acessaram o topo do Monte das Oliveiras, ali era um lugar privilegiado onde os peregrinos desfrutavam de uma privilegiada visão do enorme complexo do templo. Então eles já estavam no Monte das Oliveiras, né? Próximos, perto das aldeias de Betfagé. Nós temos que conhecer um pouco mais sobre essas aldeias, Betfagé e Betânia. Betfagé, uma vila no Monte das Oliveiras, a 1,6 km do templo. Betânia, aliás, a cidade dos três irmãos, né? Lázaro, Marta e Maria, né? Também uma vila na costa oriental do Monte das Oliveiras, a 3,2 km de Jerusalém. Então vejam, eles estavam nessas imediações, e quando estavam nessas imediações, Jesus enviou 2 de seus discípulos, e ele disse claramente a esses 2 discípulos, ele disse assim: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para que... Veja, esses versos que li são os versos do capítulo 11, verso 2 e 3. Então, ide à aldeia que está diante de vós. Vocês vão encontrar ali um jumentinho preso. Ninguém montou, veja essa observação, ninguém montou nesse jumentinho. Desprendei-o e trazei-o. Veja, Jesus não entrará em Jerusalém conforme o seu costume, andando. Ele entrará em Jerusalém montado num jumentinho. E veja a observação que o texto faz. Um jumentinho o qual não tinha sido montado por ninguém, ressalta esse texto. Por ninguém, sim. Um jumentinho que não tinha sido previamente usado para fins seculares. Por quê? Porque o seu propósito... Parece que agora está voltando. Deu uma paralisada aqui. Travou a câmera aqui. Travou a gravação. Se voltou, se vocês puderem dar um ok para mim aí, só para saber se voltou. Parece que voltou. O Fábio está dizendo aqui que voltou. Então vejam só. Este jumentinho foi montado para esse propósito único. Carregar o Rei da Glória. Carregar o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Ele não tinha sido usado ainda para fins, não, seculares. Ele foi usado com esse propósito único. Levar o Messias para dentro da cidade de Jerusalém. Segundo Mateus, quando você lê esta mesma narrativa em Mateus, capítulo 21 do Evangelho de Mateus, você observa que tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Estas são as palavras de Mateus. Vejam só as palavras de Mateus. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu rei humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. São citações, 2 citações que Mateus aqui coloca juntas, né, para mostrar que
Ao entrar em Jerusalém montado num jumentinho, Cristo estava cumprindo uma profecia, a de Isaías 62 e Zacarias 9:9. Eu leio para vocês. Isaías 62:11 diz assim: Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Zacarias 9:9 diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Veja, a entrada triunfal de Jesus montado num jumentinho que não tinha sido montado, não tinha sido usado para fins seculares, no fundo, era o cumprimento das profecias de Isaías 62 e Zacarias capítulo 9. Os discípulos fizeram tudo de acordo com a ordem e com o plano de Jesus. E é interessante porque tudo que eles presenciaram após a ordem de Cristo aconteceu perfeitamente como ele disse. Veja a visão que Cristo tem de seu futuro. Veja a visão que Cristo tem do futuro da humanidade. Ele consegue falar sobre os tempos posteriores, os tempos subsequentes com uma clareza muito grande. Vocês vão encontrar isso. Se perguntarem, digam que é o Senhor que precisa disso. E da mesma maneira que eles ouviram, eles cumpriram e viram tudo, e tudo aconteceu perfeitamente como Jesus disse. Levaram um jumentinho sobre o qual colocaram suas vestes e Jesus montou. E na medida em que Jesus se aproximava da cidade de Jerusalém, os peregrinos espalhavam as suas vestes. Olha que coisa linda! Espalhavam as suas vestes, os seus ramos, os ramos que haviam cortado nos campos, uma cena que lembra vividamente a cena da entronização do rei Jeú. Depois você leia 2 Reis, capítulo 9. Esta cena lembra vividamente a entronização do rei Jeú. Era uma espécie de procissão real de entronização, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os peregrinos depositavam suas vestes, sim, suas vestes, espalhavam os ramos e eles diziam: Hosana ao filho de Davi. Vejam o que eles diziam, repito para vocês. Tanto os que iam adiante dele, verso 9, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Os peregrinos depositavam suas vestes, seus ramos e clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Sabe o que significa Hosana? Hosana é uma transliteração de uma expressão espontânea de homenagem e que significa: salva-nos. Hosana é uma transliteração, de uma homenagem espontânea e significa exatamente estas palavras: salva-nos. Então, enquanto os peregrinos diziam Hosana, eles gritavam, eles clamavam: salva-nos, salva-nos, bendito é o que vem em nome do Senhor. Uma bênção que originalmente era uma bênção pronunciada sobre os próprios peregrinos que chegavam na cidade de Jerusalém. Contudo, neste texto, em Marcos 11, bendito que vem, uma comum bênção pronunciada, tem e recebe um colorido semântico diferente. Porque, vejam só, bendito é o que vem em nome do Senhor, recebe o colorido de um paralelismo que acontece nos versos 9 e 10. Vejam só, bendito que vem em nome do Senhor, o que vem. Bendito o que vem. Quem vem? O próprio Cristo. E o verso 10, bendito o reino que vem. Bendito o que vem, bendito o reino. Então veja,
Esta bênção comum pronunciada sobre os peregrinos recebe o colorido desse paralelismo. O que vem, o reino que vem. Ou seja, esse cântico comum agora é usado para a aclamação de um rei. O reino de Davi, nosso Pai, hosana nas maiores alturas. Tudo isso ligando explicitamente ao surgimento de Jesus, ao surgimento do reino de Deus. O rei está entrando na cidade de Jerusalém. Que incrível! Que incrível! Este rei veio montado num jumentinho. Toda a vida de Jesus é explicitamente humildade. Toda a vida de Jesus é explicitamente uma vida de serviço. Ele nasceu numa manjedoura. Ele viveu sem dinheiro algum, sustentado por mulheres, segundo o evangelista Lucas. Seus pais não tinham condição nem de oferecer um animal, ofereceram pombinhas. Pombinhas que representavam a humildade, a carência financeira deste que disse bendito, deste que recebeu essa profunda aclamação na entrada de Jerusalém. Bendito que vem em nome do Senhor. Ele estava montado num jumentinho, que expressava a humildade, sim, a humildade daquele que estava entrando. Eis que vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, no jumentinho, cria de um animal de carga. É o que diz lá Zacarias capítulo 9, justo e salvador, humilde, montado em um jumento. Toda a vida de Jesus é uma vida de serviço, de humildade, de simplicidade, de singeleza. Desde os sacrifícios oferecidos por seus pais, pombinhas, desde o nascimento humilde numa manjedoura, uma vida sustentada por mulheres. Ele disse a líderes de Israel: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Toda a vida de Jesus é uma vida de profunda humildade e serviço. Agora o rei está entrando. Bendito que vem, bendito o reino que vem, sua entrada triunfal, diante do clamor da multidão, dos peregrinos que exultavam de alegria ao entrar na cidade de Jerusalém. Aquele rei estava montado no jumentinho. Sua humildade, sua singeleza, sua simplicidade, com certeza, entrando numa cidade como a cidade de Jerusalém, confrontaria os interesses. Confrontaria os interesses das elites religiosas que faziam do templo um comércio. Não seria fácil. A entrada de Jesus em Jerusalém é a entrada da humildade, do serviço, da singeleza, num lugar em que se tornou um lugar do comércio. Um lugar, como o próprio Cristo disse, um lugar de salteadores. Não transformem a casa de oração de todos os povos em um covil de salteadores. Quando a simplicidade entra, quando a singeleza entra, quando a humildade entra, confronta a estupidez da ganância. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Que Deus possa abençoar o seu coração, o meu coração, com toda sorte de alegrias. E que a humildade daquele rei montado no jumento, que entrou na cidade de Jerusalém, seja a nossa própria humildade, seja a nossa própria singeleza, seja o nosso próprio ato profético diante da imundícia de um mundo materialista, de um mundo consumista, de um mundo em que a ganância tornou-se senhor, mamon tornou-se senhor. Que a singeleza do próprio Cristo, daquele humilde servo montado no jumento, seja o centro dos nossos corações. Que Deus abençoe as nossas vidas. Eu quero orar mais uma vez, colocando a vida da Alessandra, filha da Graça, diante do Senhor, que também está contagiada com o coronavírus. E quero dizer para vocês que amanhã
vai ser o último dia em que eu farei o devocional, né? Por quê? Porque do dia 25 até o dia 1º, nós não teremos devocional aqui. No dia 2, eu volto novamente, com devocionais diariamente até o final do ano que vem. A minha ideia, o que Deus colocou no meu coração, é que todos os dias, às 7 horas da manhã, eu esteja aqui expondo a Escritura. Quem sabe um dia eu consiga concluir isso. Imagina a Bíblia inteira às 7 horas da manhã. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. Mas entre os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, eu não farei as lives, né, diárias aqui às 7 horas da manhã. No dia 2 de janeiro, eu volto a fazer as lives aqui às 7 horas da manhã. Amanhã temos lives, 7 horas da manhã, dia 24. No dia 25 em diante, não, ok? Vamos orar juntos? Quero colocar a vida da Alessandra diante do Senhor. Deus, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Que o Senhor abençoe os meus irmãos e minhas irmãs, especialmente neste momento, Senhor, a Alessandra. Que o Senhor possa curá-la completamente, Deus. E se há alguém aqui, Senhor, contagiado ou algum familiar, nós te pedimos, cura, Deus. Eu peço pela vida do seu Elias, da dona Nelice, eu peço cura completa, total, sobre os avós da minha esposa, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe o seu dia com toda sorte de alegrias e bênçãos em nome de Jesus. Eu acho que só uma pausa que nós tivemos, mas graças a Deus acho que hoje funcionou melhor do que ontem. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço, no nome de Jesus, e até amanhã às 7 horas da manhã. Tchau, tchau. Até mais. Grande irmão Jansen, grande Jansen, Nath aqui, o Graça, que Deus abençoe vocês. Gesiel Martins, irmã Beth, Priscila, Edilma, grande Alain, Lorene, olha que coisa abençoada, que bom. Manda um abraço para o Péricles. Meu pai, Graça, Renata, que Deus abençoe vocês. Até amanhã, às 7 horas da manhã. Tá aqui a irmã Alda, mãe do Alain, que Deus abençoe vocês. Pastora Edna, que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.